Inflação de alimentos se torna a principal preocupação do governo e piora a percepção de risco fiscal. Dólar desvaloriza e atinge menor patamar desde novembro, abaixo dos R$6. Donald Trump mais amistoso? Tarifas para a China ficam menores do que o previsto e mercados comemoram. Stargate, o projeto que pode mudar o rumo da inteligência artificial. Vamos aos destaques do Giro do Mercado desta semana. O evento mais importante da semana ficou por conta da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O retorno do mega empresário ao poder da maior economia do mundo não é apenas um evento político, mas também um marco que influenciará a direção do cenário econômico global. Isso porque Trump já se posicionou sobre vários aspectos economicamente relevantes e já está implementando medidas sobre as tarifas comerciais. Trump foi muito vocal em relação à questão das tarifas, especialmente ali com China, Canadá e México. Ele teria, vamos dizer, ferramentas, ou ele teria meio que um poder sobre essas economias que estão meio que patinando, né, mais recentemente, com mais dificuldade, né? O Canadá passando ali por um momento mais turbulento na sua economia, a sua moeda perdeu muito poder de compra, a China, nos seus problemas imobiliários ali, precisando de um afago dos Estados Unidos, na verdade, né, para dar um pouco de direcionamento até estratégico, né? O México, com a questão da fronteira, uma presidente que, vamos dizer, no seu campo político não conversa muito com o Trump. Então, esses seriam os países mais fáceis aí para o Trump agir rapidamente e colocar, vamos dizer, os termos na mesa de negociação. A questão das tarifas é muito importante, acho que faz preço, né, ou faz os mercados se mexerem. Eu não sei se faz tanto preço, mas vai fazer os mercados se mexerem. No que se refere às tarifas sobre produtos importados da China, Trump surpreendeu ao informar uma tarifa de 10%, bem perto dos 60% citados durante a campanha eleitoral. A postura mais branda foi vista como positiva, entusiasmando os mercados globais. Por aqui, o impacto foi visto no dólar, que cedeu para R$ 5,90 pela primeira vez desde o fim de novembro. Para o vice-presidente do Bank of China, existe muito espaço para negociação entre as duas potências globais. Eu acho que ainda existe bastante espaço para negociação. Eu acho que a mudança de postura não pode ser definida pelo número. Número seria resultado da mudança de postura. Tanto que, quando o presidente Donald Trump comentou sobre o início da tarifa de 10%, tanto para a China quanto para o México e para o Canadá, que foi anunciado também, existe uma certas condicionamento de negociação. Então, não necessariamente eles poderiam ser implementados, porque existe uma outra negociação paralela, por exemplo, do cumprimento da questão de imigração da parte de México e outros tratados com o Canadá, mesmo com a China, que existe um estudo, né, tanto que o governo americano está avaliando quanto que a China cumpriu. Um acordo já foi feito lá em 2018 e 2020. Então, existe o tempo e espaço para negociação. Essa que eu acho que é uma surpresa bastante positiva, como você disse, mas de tal forma que o governo americano, de certa forma, está vendo que talvez uma negociação pudesse chegar a um ganho-ganho simplesmente implementando uma tarifa unilateral. Então, acredito que ainda tem muitas coisas para acontecer, né? Nos 100 dias, do primeiro 100 dias do presidente Trump, e o mais legal, que eu acho que é mais interessante, que o espaço de negociação estão aberta, né? E o tarifa é simplesmente um método, talvez, no meu entendimento, para trazer os seus parceiros, né, para a mesa de negociação. O novo governo americano ainda trouxe impulso para o setor de tecnologia. O S&P 500 alcançou mais um marco importante
a ultrapassar os 6.100 pontos pela primeira vez, estabelecendo um novo recorde diário. O anúncio da criação de uma joint venture batizada de Stargate deu o que falar ao anunciar incentivos à infraestrutura da indústria tecnológica americana com foco em inteligência artificial na ordem de 500 bilhões de dólares. O valor corresponde, hoje, a cerca de 3 trilhões de reais. Para Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, Trump inaugura uma nova era para a inteligência artificial. Talvez a gente esteja entrando, de fato, numa nova era para a economia global, em que a inteligência artificial vai ser extremamente utilizada não apenas pelas empresas de tecnologia, né? A gente deve começar a ver, nos próximos meses, nos próximos anos, empresas de outros setores utilizando para se tornar cada vez mais eficiente. Só que antes de você ter todo esse serviço, todos esses produtos, você tem que ter a infraestrutura. E aí esse anúncio de ontem foi extremamente importante nesse sentido, né? Então, a Oracle, o SoftBank, a OpenAI, anunciando esse investimento da ordem de 500 bilhões, lembrando que logo após que o Trump tinha sido, foi declarado vitorioso, ele já teve um anúncio ali com o SoftBank que a empresa japonesa investiria nos Estados Unidos algo em torno de 100 bilhões, 200 bilhões de dólares. Então, a ver ainda se esse valor vai se somar àquele valor anunciado. Eu tenho na minha cabeça que, como essa temática está tão forte, a gente tem visto, né, diversas empresas falando da necessidade de você construir novas plantas para gerar energia para data centers, para você poder transformar a inteligência artificial, de fato, num produto acessível a todos. Esse investimento, eu tenho que ele aconteceria, talvez, não nessa magnitude, e não sei se tão próximo, assim, né, da virada de governo. Acho que o Trump também aproveitou para colocar um selo ali, qualidade Trump, de poder anunciar coisas rápido e criar aquela sensação de que realmente a gente está entrando numa nova era. O mercado brasileiro em banho-maria, o foco se voltou para a inflação de alimentos, que continua pressionada e acabou se tornando a principal preocupação do governo. O motivo? Receio de medidas que podem agravar a percepção do risco fiscal. Matheus Spies revelou que a baixa popularidade de Lula pode resultar em uma mudança de pêndulo político em 2026. O governo se mostra completamente despreparado, né, para reagir. Eu acredito que não consegue se comunicar bem porque ele é muito difuso, né? O governo tem as suas inconsistências internas e consegue lidar bem com isso. É muita gente junta de diferentes pensamentos, e daí tem a ala política que fala uma coisa, a ala econômica pensa outra coisa, tem um centrão ali no meio, enfim, é uma confusão só. O governo, de fato, ele agregou partidos de centro, né? Mas ele tem uma retórica meio de esquerda, daí tem a tentativa de fiscalista da área econômica. Olha que loucura, né? E a esquerda se mostrou com muita dificuldade dessa comunicação digital. A questão do Pix foi a prova disso. O deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo no Instagram, só no Instagram tem mais de 300 milhões de visualizações. Isso é um exemplo de que o governo... Daí tentaram fazer uma resposta, tentaram primeiro classificar como fake news, não era, né? Daí voltaram atrás da medida, então não era fake news. Daí tentaram fazer um vídeo com uma deputada progressista dentro do Congresso, comparativamente foi um fracasso, né? Teve repercussão, mas foi um fracasso relativamente, então assim, não consegue, né? Tem uma dificuldade. Isso acontece em outros lugares também, não é exclusivo do Brasil, né? Então, caminhamos para um contexto de virada de pêndulo político para 2026. O governo está vendo isso, um pouco disso. E eu acho que essa deterioração, né, de Brasília é só mais um exemplo do que a gente vai ver ao longo dos próximos 18 meses, tá? Até as eleições propriamente ditas. Esses foram os destaques do Giro do Mercado nessa semana. Nos vemos na semana que vem.